mesmo no século XXI, ele tem um viés muito parecido com o século XIX, né? Do Senado do Império, em que os senadores eram aquelas coisas que ficavam até morrer, né? Se perpetuando dentro do Senado, né? Uma casa extremamente conservadora, né? Uma casa revisora, conservadora, e essa característica ela se mantém até hoje. Você pode ver no Maranhão, por exemplo, desde que o Sarney ganhou o governo em 65, todos os senadores do Maranhão praticamente, né, foram, né, ligados e continuam sendo ligados ao oligarquia Sarney. Por exemplo, o Edson Lobão tem 20 anos já de Senado. O próprio Sarney, né, quantos anos já tem? Praticamente quase 3 décadas de Senado. Então, na nossa perspectiva, o Senado não pode ser só isso. Tanto é que o Senado, que deve muito à população brasileira, o Senado hoje sofre um processo de deslegitimação, de crítica muito forte por parte de setores importantes, combativos da população brasileira. No nosso caso, a gente quer, assim, sem nenhum tipo de ilusão, né, com relação ao Senado, mas é preciso que o Senado seja, né, modificado, que o Senado realmente se sintonize, né, com a perspectiva da população trabalhadora, da classe trabalhadora, né, com a atuação de alguns senadores importantes. Eu posso citar aqui a própria presidente do nosso partido, a ex-senadora e agora candidata novamente, a Heloísa Helena. Por exemplo, o José Neri, que é da nossa região aqui, né, do Pará, que faz um trabalho importante, combatendo aí o trabalho escravo. Eu acho que são senadores importantes, e mais um outro aí, né, que de fato tem uma postura mais combativa, mais progressista, né, mas o conjunto do Senado, assim, a maior parte do Senado realmente, lamentavelmente, deve ao Brasil, deve à população do nosso país, né, porque na verdade a única lógica assim, é garantir a cadeira no Senado para cumprir e garantir os seus próprios interesses privados. Por exemplo, o escândalo do Sarney, né, na época dos atos secretos, é exatamente isso. Né? Nepotismo, empreguismo, né? Tudo feito na surdina, e a população sofrendo falta de dinheiro, falta de políticas públicas, de investimentos naquilo que é interesse realmente da população. Então, para nós, o Senado, né, poderia, caso nós tivéssemos, né, realmente uma outra perspectiva no Senado, poderia ser uma parte do parlamento que pudesse cumprir minimamente a sua função. Hoje, ele não cumpre isso. Hoje, né, ele não cumpre, e a gente precisa pensar em algumas sugestões de a esquerda, né, tendo mais senadores participando das atividades dentro daquela casa parlamentar, pensar em fazer algum tipo de, não uma mudança social, né, mas de colocar as propostas que interessam aos trabalhadores. Por exemplo, ao invés de fazer como fez o cafeteiro aqui, nosso senador aqui do Maranhão, né, que votou pelo congelamento do salário dos servidores públicos por 10 anos, né? Um senador com o meu perfil de esquerda, combativo, né? Uma perspectiva realmente socialista, a gente jamais, né, adotaria uma proposta como essa. Pelo contrário, ao invés de, como a lei de cafeteira, mas 45 senadores votaram a favor do congelamento dos servidores públicos, eu como servidor público, inclusive, né, denuncio isso aqui e acho que nós temos que fazer o quê? Realmente um bom combate, e de modo que um senador de esquerda possa ocupar de maneira correta, buscando os princípios da luta socialista, né, dentro do Senado Federal. Sei que, como eu disse, né, não é uma coisa fácil, mas nós no partido já temos algumas experiências, citei agora a Heloísa Helena e o José Neri, e quem sabe, né, outros parlamentares, né, com esse perfil possam dar um tratamento melhor às questões mais importantes do Brasil, dos trabalhadores, né, de modo geral, meio ambiente, a questão dos minérios, de toda a riqueza do nosso país, né, num Senado realmente revigorado e não nesse que está aí, que é conservador, profundamente conservador, e que cumpre os interesses, né, garante os interesses do capital e das elites dominantes do nosso país.